Oi pessoal, hoje a gente vai fazer essa capa de travesseiro aqui com esse tecido jacquard. Esse daqui eu reaproveitei de uma barra de cortina, ela era maior, aí acabou sobrando um pedaço considerável e aí eu fiz essas duas capas aqui. Então, para você que quiser fazer junto, ó, vamos acompanhar aí no canal, aqui o zíper ele ficou quase que embutido, tá vendo? Então essa parte aqui você sempre vai deixar para trás. Aí, ó, dá pra fazer na cor que você quiser. Esse tecido aqui você encontra de qualquer cor, tá? Tem preto, tem vermelho, tem azul, tem verde. Ótimo, bem estruturado. Aí ele já tem a trama do tecido assim, com o desenho. Fica lindo. Então vamos lá fazer? Ah, mas antes, só deixa eu falar pra vocês. Quem não tá inscrito, aproveita. Clica aí, se inscreve no canal. Eu vou deixar uma playlist com coisa só de roupa de cama, lençol, capa de travesseiro. E aí você vai acompanhando, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Eu fiz aqui o meu, ó, 2 cursor, que já vai dar 2 fronhas, tá? Zíper de metro, que você vai usar aproximadamente 1,10 m, 1,10 m não, 1,05 m, pra você deixar uma bordinha pra poder passar o cursor. Então, corta sempre 50 centímetros, corta sempre uns 2 centímetros a mais pra poder passar o cursor, que fica mais fácil. Então, zíper de metro, deixar aqui do lado. E o tecido, acreditem, minha mãe comprou uma cortina já pronta, e aí ficou numa altura muito desproporcional. Então, a gente cortou realmente uma barra, que ia dar uma barra muito grande pra fazer. E aí, esse tecido bonito aqui, ó, esse jacquard, tá? Esse tecido, ele já tem um desenho já na própria trama do tecido. Quem não conhece, facinho de encontrar, tem um monte de cor, tá? E aí, como a cortina era branca, aí a gente preferiu aproveitar, fazer 2 capas de travesseiro. Então, como já em 3 laterais já tinha uma bainha feita, eu só fui e complementei com mais uma bainha de um lado. Então, toda a volta desse tecido, porque ele tem a medida de 1,40 m e ele tinha mais de 50. Eu cortei por 1,40 por 53, aí fiz a bainha na volta toda que faltava e ele tá inteirinho com a bainha feita. Então aqui vai ser muito rápido e muito fácil. Eu vou pegar o zíper e vou posicionar para poder já fixar o zíper, porque como tá feita a bainha toda, então não precisa ficar preocupado que já tá muito adiantado, tá? Então agora aqui eu vou colocar o zíper. O zíper, você pega a parte da bainha para baixo, posiciona o zíper aqui assim, ó, gente, tá vendo? Vai ficar só realmente aparecendo esse pedacinho do zíper. A gente não vai fazer aquela lapelinha assim para embutir por conta da metragem do tecido. A gente vai realmente ter que deixar o zíper assim, mas vai ficar muito discreto, quase não vai dar para ver nada. Então a gente coloca um pouquinho assim para cima, vai lá na máquina e passa uma costura exatamente em cima da costura onde que tem a bainha aqui, tá? Então só costura reto. E aí já faz nos dois para poder adiantar. Terminando um tecido, aí você já coloca, ó, na sequência, deixa o zíper de metro aqui, dá só um espaçamentinho, vem com o outro aqui, ó, e vai fazer a costura aqui em cima da costura que foi feito essa bainha. Então, vem reto, posiciona aqui em cima do próximo. Se sua máquina tiver retrocesso, você dá o retrocesso e vem reto agora. Então, vai encaixando aqui, ó. Tá vendo que ele vai ficar aqui, ó, bem pertinho da canaleta, só passar a costura reta. Aí a gente vai destacar o zíper, que a gente vai costurar a outra lateral, vai ficar mais fácil. Do outro lado, você vai fazer o seguinte, você vai pegar na onde você vai costurar do mesmo jeitinho, tá? Tudo retinho. Só que aí, você vai fazer assim, ó, ao invés de você costurar bem em cima, bem pertinho, pra poder ficar assim, como a gente fez no outro, você vai costurar um pouquinho mais, só um pouquinho mais, pra realmente cobrir. Tá vendo, ó? Não dá pra ver. E aí, então, você faz uma costura do ladinho da costura que você fez. Não faz em cima, tá? Faz um pouquinho mais do lado. Se você quiser, você pode costurar assim, ó. Vai dar pra ver melhor. Então, o zíper, ele vai ter que ficar, o tecido aqui, a bainha, sobrando esse pedacinho. Vocês vão entender depois por quê, que vai ficar escondido, tá? Então, vem e passa uma costura aqui, ó. Sempre sobrando um pedacinho aqui, você passa uma costura aqui. Eu vou virar o tecido, que vai ficar melhor, pra poder ficar todo desse lado, tá? Mas é a mesma situação. Você vem aqui, garrinha pra baixo do tecido, ó, garrinha pra baixo, nessa posição aqui, você leva na máquina e costura aqui. Vamos lá. Deixa passar um pouquinho do zíper, né, pra poder colocar a canaleta. Então, sobra um pedacinho do tecido e costura aqui. Ó, pra quem tem dúvida, ó, tem que ficar um pedacinho de nada aqui, ó. Coisa de meio centímetro ou até menos.
meio centímetro, é o suficiente, tá? E aí, costura reta. Já deixa na máquina, não corta, não tira. Pega o outro tecido, a bainha virada pra você, o zíper você encaixa aqui em cima, deixa um espacinho aqui e vem de novo, deixa aquela beiradinha do tecido sobrando aqui de meio centímetro e costura. Agora a gente tira da máquina, corta aqui o zíper, né? Eu sempre corto o lado de cima mais rente, aí puxa, tá os dois emendados. Você vem aqui, corta o outro. Pronto, desemendamos. Aí a gente vai passar o cursor. Vou separar um aqui. Você vai pegar o cursor lado direito, com direito. Vira o zíper já pra você. E vai ficar mais fácil. Sempre a parte que sobrou da canaletinha, você vai colocar, ó, nessa posição aqui, certo? E aí, você vem aqui, ó, abre aqui, alinha aqui, ó, tecido com tecido. Vou tentar aproximar aqui, ó. Tecido com tecido. Pega o seu cursor, coloca uma vez, deixa eu cortar uma ponta aqui. Coloca uma vez. E vamos passar pra poder fechar. Então, colocou uma vez. Alinhou aqui. Às vezes, fica um pedacinho, você tira. O tecido tem que estar alinhado, encaixa outra parte, segura a ponta que sobrou e puxa. Fechou. Vai até o final, tirou. Olha só como que ele vai ficar fechado, tá vendo? Por isso que eu falei pra um você costurar em cima da costura e o outro você costurar um pouquinho mais. Não vai dar nem pra ver, tá? Ó, tecido branco, linha branca. E aí vai ficar essa canaletinha assim, ó, escondidinha. Nem pra ver o cursor vai dar. E aí você tira de novo, vem aqui, coloca mais uma vez e vem com ele pra poder posicionar ele no centro aqui e a gente poder fazer o fechamento das duas laterais. Ó, e aí ficou, tá vendo? Aqui ele tá no meio, mas ele não vai ficar normalmente no meio, né? Ele vai ficar mais na ponta. A gente só vai acertar ele aqui por enquanto. Mas a canaletinha vai ficar fechada, ó. Se ele tivesse que aparecer, ó, nem aparece. Você pode colocar até um cursor menor, tá? É que esse zíper aqui eu tô usando é o grosso, não é o fininho, tá? Mas vai ficar a canaletinha assim, escondendo. Agora a gente vai desvirar. Você já faz isso nos dois, tá? Você tá fazendo um par aí, você já faz os dois. Aí você pega, desvira, né? Põe no avesso, pra gente poder fechar. Na hora que você fechar, vai ficar perfeito. Ó, eu sempre deixo na beiradinha assim de cima, tá? O zíper. A parte do avesso, ó, perfeita, tá? E aí, você pode colocar um alfinete pra você segurar na posição aqui. A gente vai cortar o excesso do zíper e a gente vai vir com a costura exatamente aqui em cima da costura da bainha, tá? Lembra que essa bainha já estava feita, que era um tecido que a gente reaproveitou? Então, você pode fazer isso até pelo acabamento, né? Mas aí a gente só costura aqui, que não vai dar nem pra ver a costura que já tinha sido feita dessa bainha. Então, passa uma costura aqui nas duas laterais pra poder fazer o fechamento. Faz aqui na máquina, posiciona com o pezinho de máquina aqui, vai dar certinho em cima da costura aqui da bainha que foi feita. E aí, acerta o tecido bonitinho e só costura reta. E aí, você faz isso do outro lado também. Só virar aqui, desse lado aqui o zíper vai ficar pra baixo, pra poder ficar o tecido do lado de cada máquina. E aí, posiciona aqui, leva na máquina. E se sua máquina tiver retrocesso, você faz o retrocesso. E só costurar a linha reta, ó. A linha bem aqui em cima, passa a costura em cima da outra costura que já foi feita da bainha. Aí, você colocou o alfinete, você tira, né? Vê se tem linha, corta a linha. Aqui, ó, só puxar o zíper e vamos desvirar. A costura interna, ó, ela vai ficar assim, ó. Poderia até ser externa, né? A gente poderia ter costurado por fora pra ficar um acabamentinho assim. Mas a parte interna vai ficar assim, ó, bem acabadinha. Aí, você vem, desvira. Põe tudo os cantinhos arrumadinho pra fora.
E aí desvirado certinho, aquilo que eu falei, ó, a canaletinha, ó, cobriu 100% do zíper, tá vendo? E o cursor tá aqui no cantinho, ó, discreto, sem aparecer, tá? Na hora que você abriu, aí sim você vê, ó, mas o acabamento por dentro ficou ótimo, ó. Ficou assim, as laterais ficaram assim, não vai soltar tecido, desfiar, nada. Bonito. Você pode colocar na cama o par, e aí você faz como eu, já faz o par. Então, as minhas duas já estão prontas aqui, ó, certinha, com o zíper praticamente embutidinho aqui, só dá pra ver no cantinho o cursor. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Queria muito que vocês assistissem outros vídeos do canal. Vou deixar uma playlist só com coisas de cama que eu já fiz aqui. E também um só de almofada. Porque esse tecido aqui, ele é ótimo pra fazer capa de almofada, tá? É muito resistente, ele tem uma certa estruturação e vai ficar muito lindo aí. Tenho certeza que eu fiz aqui, você vai fazer aí, tá bom? Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.